Desde o ventre materno, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido a dedo pelo próprio Deus para vir a este mundo com um propósito lindo. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você foi escolhido unicamente com um propósito maravilhoso diante de Deus para louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Mas quantas vezes nós olhamos, quando nós crescemos, nós vamos nos preocupar e pensamos qual o propósito de Deus na minha vida, qual o chamado que Deus tem na minha vida. Eu não sei para que eu vim a este mundo, eu não sei o que devo fazer, como devo fazer, o que eu preciso fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem derramado na minha vida. Muitas vezes isso são perguntas frequentes. Qual o meu chamado diante de Deus? Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe o que Deus tem feito e por que Ele te escolheu? Por que Ele te criou? Por que Ele te formou e falou, tu és meu? Assim como Isaías fala, não temas porque eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Visto que eu sou o Senhor teu Deus e que és precioso e honrado aos meus olhos e porque te amo, dar-te-ei Sebe e Etiópia por teu resgate. Essa palavra se encontra em Isaías 43. E por que Deus te escolheu? Qual o motivo que Deus tem te escolhido? É um motivo simples. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você foi escolhido com esse chamado maravilhoso, esse chamado de pronunciar e anunciar o ide do Senhor a toda criatura. Mas como eu vou fazer isso se eu não sei como fazer, eu não sei falar, eu não sei pronunciar? Mas e o seu próprio testemunho de vida? A sua própria vida é um testemunho diário. Às vezes você falar um Jesus te ama para uma pessoa que está aflita. Jesus te abençoe. Deus abençoe o nosso dia. Isso já é um testemunho, já é um exemplo que Deus está te usando para fazer algo para Ele, porque Deus não escolhe qualquer um, Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele escolheu. Você me vê hoje falando aqui com você, mas acha que eu, a todo tempo da minha vida, eu falava assim? Não, ao contrário, eu comecei assim, como você, não sabendo qual o propósito que Deus tinha na minha vida. Eu não sabia o que Deus queria fazer na minha vida, mas Deus, num momento tão lindo, Ele nos mostra aquilo que Ele quer que nós façamos, que nós venhamos ser pescadores de homens, assim como Pedro. Pedro era um único pescador, um simples pescador. Pedro tinha tido uma noite ruim naquele mar, não pegando nada, e com certeza as pessoas, os pescadores, colegas de Pedro, amigos que seja, eles com certeza olhavam para Pedro naquele momento e zombavam daquele homem, porque ele tinha passado uma noite inteira em alto mar e não tinha pescado nada, mas Jesus ainda pediu o barco daquele homem emprestado e começava a falar do Evangelho de Deus, que é o amor de Deus para as nossas vidas, que é a salvação que transforma, liberta, restaura e cura e batiza, porque Jesus um dia vai voltar. E por isso nós somos anunciadores de boas novas a Sião. Esse é um dos chamados de Deus na nossa vida, porque Pedro ouviu aquilo que Jesus estava falando àquela multidão. Logo após acabar, eu creio que Pedro pensou, agora eu vou embora para casa, cansado, abatido, oprimido e sem os peixes para alimentar a minha família. Mas Jesus olhou para Pedro e falou, volte ao alto mar. Pedro, com certeza, no mais profundo do seu coração, deve ter pensado, o que esse homem está falando? Será que ele não viu que eu passei uma noite inteira pescando e não consegui nada? Mas Pedro olhou nos olhos de Jesus e falou, porque o Senhor pediu, eu vou. E quando Pedro lançou a rede, ele teve a vitória.
E o chamado de Deus para a minha vida e para a sua é assim como Pedro, Jesus falou: venha a mim, Pedro, e eu vos farei pescador de homens. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O maior chamado de Deus para a vida de um homem, seja ele evangélico, católico, é falar do amor de Deus, falar que Jesus volta, falar que Jesus está voltando, falar que Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva e Jesus está à porta. E quantas vezes nós não temos visto isso? Quantas vezes nós temos dado crédito a esta palavra? Porque o ID não é um chamado para uma pessoa, para um pastor, para um padre só, para uma freira, para um diácono, presbítero, evangelista, que seja. Mas o ID é para mim e para você. Jesus não fez acepção de pessoas quando fez o ID, porque ele falou ID por todo mundo. Ele não falou só para os 12, mas falou para mim e para você. Este é o chamado de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o chamado de Deus é só para estar no louvor, cuidar de crianças, cuidar da igreja, que é a casa de Deus, sendo que a casa de Deus é o seu próprio coração. Mas nós nos esquecemos que o chamado é sermos ganhadores de vidas para Cristo. Esse é o maior chamado. Esse é o maior propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Se você acredita que você tem esse chamado, comente, escreva aqui nos comentários: eu creio no meu chamado em Deus. Comente: eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Porque Deus, Ele te escolheu a dedo. Deus olhou para você e falou: tu és meu. Lembra de Isaías 43? Eu te escolhi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus, Ele olhou para você e falou: você tem valor. Você tem valor. Você é precioso e honrado aos meus olhos e eu te amo. Deus falou para você e para mim. Por isso você está aqui ouvindo essa mensagem. Então levante, siga e apenas abra sua boca, porque eu sei que Deus vai te capacitar. Se aprofunde na palavra, leia, conheça, busque, porque no momento certo Deus vai te usar, te fazer pescadores de alma. Que seja uma pessoa, que seja uma alma, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E você vale mais do que tudo para Deus. Porque você é precioso e honrado aos olhos do Senhor. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada. E saiba, você vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, exaltamos, engrandecemos o teu santo e maravilhoso nome neste momento. Eis aqui, Pai, pessoas que ainda não descobriram o seu chamado, mas através deste vídeo, ó Pai, as pessoas estão ouvindo que o chamado do Senhor, ó Pai, nas nossas vidas é o ide, anunciar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, Pai. Abençoa estas vidas, ó Pai, que eles conheçam o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor, ó Pai. Ninguém conhece ao Senhor a não ser se não for pela tua verdade, se não for pelo conhecimento do teu evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, que toda timidez, que todo desânimo, que toda preocupação, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus, e que eles possam saber que maior é o Senhor que está em nós. E quando falarmos do Senhor, ó Pai, que rios de água viva fluam do nosso interior, ó Pai, e que vidas possam ser salvas para a tua honra, tua glória, teu louvor e tua exaltação. Dê a eles o espírito de ousadia, o espírito de temor do Senhor, ó Pai, e que a cada dia eles possam prosseguir em conhecer ao Senhor e continuar no teu chamado e na tua presença. Porque, Pai,
O Senhor não escolhe as pessoas que são capacitadas ou que se acham serem capacitadas, mas todos aqueles que o Senhor escolhe, o Senhor capacita. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, ó Pai. Eu não tinha capacidade nenhuma de estar diante de Ti, mas o Senhor me escolheu. O Senhor tem me capacitado e me ungido e me honrado, me abençoado a cada dia. E eu te peço, faça o mesmo por essas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre elas, ó Pai, que elas são capacitadas diante do Senhor para fazerem aquilo que o Senhor quer que elas façam, que é falar do Teu amor para outras pessoas que se encontram abatidas, cansadas e oprimidas, ó Pai, e que elas possam encontrar forças que vêm do alto céus para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa força vem do Senhor nosso Deus. E que você possa, neste momento, escrever nesse comentário: a minha força, o meu chamado vem do Senhor. Fique na paz hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.